Graças a Deus. Tem mais fortalecimento, vamos já ter o vídeo sagrado. Agradecer e botar o seu microfone, está falhando. Amém, 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 amém. Bíblia Sagrada Aberta, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. É o primeiro livro da Bíblia. Muitos não sabem que é o último livro, estava procurando muito. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, e em seguida também vamos abrir também Efésios, capítulo 5, versículo 14. Começa já uma velha leitura do Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor. Eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavra do Senhor. Efésios 5, 14, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Irmão Floresta, senhora, por favor. Graças, Pai, da luz de toda a terra, Pai amado, que estás aqui, estamos na tua presença, Pai. Estamos aqui entregados à bênção da tua graça, e pelo amor do Espírito, estamos a falar desse Deus que não seja ele, Pai. Todo o Espírito não confessa a tua igreja, nós queremos repreender o nome de Jesus. Seja muito convidado de honra nesta tarde, venha abrir nosso coração para que nós ouvimos a tua palavra, Pai. Nesta tarde, tu me entregamos toda a tua graça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode tomar conhecimento. Eu quero começar a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui pregando. Nós vamos ver aqui a palavra. Agradeço a Deus porque eu não sou meu pregador, mas é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E em seguida agradecer também a Deus pela minha família, pelos meus irmãos a saber, o irmão Gil e por aí outros irmãos. E agradecer também a Deus pela oportunidade e a direção, a juventude que concedeu para estar aqui pregando. E também agradecer a todos os irmãos que cá estão presentes, todos os irmãos que estão presentes. Deus nos abençoe enormemente. Agradecer a irmã Rosa Vial, me deve muito dinheiro aí para pagar. Mas assim mesmo. Eu quero começar a pregar a palavra do Senhor, mas eu agradeceria ao protocolo que me ajudasse no silêncio do povo do Senhor. E na medida que eu tivesse que pregar a palavra do Senhor, agradeceria que todo o povo do Senhor entendesse, prestasse atenção, preste atenção, porque o meu objetivo aqui é que o teu coração, que o teu coração saia daqui de uma forma diferente. Eu não quero que você saia do jeito que você entrou. Aleluia! 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 Poucos estão respondendo, claro que poucos estão aqui. Irmão, esquece não pode irmão, como é que ele de saúde, a terra de saúde, esquece de buscar. Presta atenção na mensagem. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos numa atividade semana de treinamento espiritual. Nós estávamos engajados na semana de treinamento espiritual e na qual passou vários anos que pegaram a palavra do Senhor e nós fomos alimentados pela palavra do Senhor. Nós ouvimos a palavra, nós fomos alimentados. Na verdade, eu confesso que quando eu vi o Márcio não querer excluir outras pessoas, o Márcio pregando, o Márcio pregando, o Márcio pregando, eu falei: Senhor, eu não sei mais se vou falar que quase tudo que está falando sobre esse tema estava a falar. Mas se eu fosse falar, eu não posso mais fugir da sala e tenho que pregar a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra realmente está dizendo, está querendo dizer, tornar a viver, trazer de vida de volta aquilo que está esmorecendo, aquilo que está se acabando, aquilo que está morrendo. Aleluia! Então, aleluia! Aleluia! E nós presta atenção, eu quero pregar sozinho, amém? Presta atenção, por favor.
Realmente está dizendo, está querendo dizer, voltar a viver, dar de novo a vida para aquele que se perdeu, para aquele que está a morrer. Aleluia. Aleluia. Então, aí a razão de que nós colocamos, de que nós precisamos a direção, colocar uma semana, realmente uma semana em que a juventude deveria reveste depois da sua revisão, entender então o que é aquilo que está faltando na sua vida espiritual, o que é aquilo que está faltando para ele realmente, para ele poder voltar a viver. Aleluia. Aleluia. Eu hoje vou pregar debaixo do tema da atividade, que é mesmo desperta tu que dormes. Nós acabamos de abrir o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. O livro que escreveu o nosso irmão apóstolo João, escreveu o livro de Apocalipse por intermédio da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi escrito no ano 90 a 95 depois de Cristo, com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ao propósito que fez Jesus revelar a João, apóstolo João, para escrever esse livro, é que os seus servos possam saber das coisas que devem acontecer brevemente. O livro de Efésios foi escrito pelo nosso irmão, apóstolo Paulo, irmão que nós admiramos bastante, escreveu esse livro no ano de 59 a 62 depois de Cristo. E também esse livro de Efésios tem o seu propósito é de restabelecer a unidade e a paz no universo. E o propósito de Efésios, que foi escrito, é de restabelecer a unidade e a paz no universo. O irmão apóstolo Paulo escreveu esse livro quando estava na prisão, Cristo, em Roma. Ele escreveu mesmo na peça grave, o livro, quando ele pode escrever, mas é que a igreja de Éfeso já existiu a igreja de Éfeso, o irmão Paulo criou no ano 53 depois de Cristo. Ano 53 depois de Cristo, do ano 58, 50, no final de 58 a 59, o irmão Paulo foi para a cadeia. Então lá na cadeia, ele começou a receber informações de que a igreja de Éfeso estava se comportando de uma forma não cristã, estava se comportando de uma forma que desagradara a Deus. Então, o nosso irmão apóstolo Paulo achou por bem, não achou simplesmente por ver a causa, porque eu não estou chegando a dizer o livro, mas o apóstolo Paulo, ele sentou, parou, pensou, e enquanto se pensa, chega a uma conclusão, ele conclui, depois da oração, aí o Senhor começou a transmitir para ele a revelação, para que ele possa mandar carta aos Efésios, de Éfeso. Efésios é o décimo livro do Novo Testamento. Efésios é o 10º livro do Novo Testamento e a quinta carta do nosso irmão Paulo. Começando já a entrar no tema da mensagem de hoje, eu quero começar a dar os tópicos mais principais para você não se perder. Eu começo a pedir de novo, por favor, preste atenção na palavra do Senhor e não simplesmente só na minha face. A palavra despertar está dizendo acordar do sono. A palavra despertar está dizendo acordar do sono. E o sono é estado de repouso, estado de repouso periódico do corpo. Dormir está dizendo descansar no sono, descansar da morte, ou então ser descuidado. Dormir é a pessoa que está dormindo, é porque está cansado. A pessoa que quer dormir está cansada. E o sono é um estado de repouso. O sono é um estado que nós temos que manter do nosso repouso, do corpo para ganhar a energia. Mas os irmãos já pregaram, e quanto antes as suas pregações, eu aprendi muito agora, e eu vou trazer para vocês um pouquinho aquilo que eles deveriam terminar, ainda bem que não terminaram de falar aquilo que querem falar com isso, eu não saberia pregar. Eu quero que você coloque aí na sua mente, o tema é desperta tudo dormes. Agora a pergunta é, como acordar do sono? Aleluia. A pergunta é como acordar do sono. Aleluia. E nós já sabemos que está se tratando de sono espiritual. Aleluia. Está se tratando de sono
espiritual. Eu trouxe isso para vocês começar a pensar também já comigo, porque eu não sei se vou falar mais que aqui. Quando uma quantidade do sono, primeira pergunta para você pensar, a pergunta que eu trouxe, vamos sistematizar para voltar aqui na mensagem, qual é a causa do sono espiritual? Qual é a causa? Por que traz para a gente estar dormindo na casa do Senhor, espiritualmente falando? Aleluia! Aleluia! Então aí eu comecei a buscar, comecei a estudar um pouquinho, e quando entendi que só acorda do sono, aquele que percebe que está dormindo, quando ele perceber que está dormindo, ele vai tomar o primeiro passo para despertar. Eu se tiver em alerta, eu não vou perceber que eu estou no sono. Eu estou falando espiritual, eu estou falando como espiritual. Só vai estar despertado aquele que entender que na realidade está dormindo. Por isso que essa razão da pergunta seguinte, da segunda pergunta, é que nós vamos debater, vamos debruçar. Qual é a causa do sono espiritual? Eu comecei a entender que toda pessoa, quando é chamado para trabalhar no alvo do Senhor, toda pessoa, quando é chamado para ser líder, cantor, por aí, pregador, por aí fora de muitos de moda, sabe? Ele se empenha porque a sua conversão está bonita, está no ponto. Ele vai começar a se empenhar na casa do Senhor, vai trabalhando na casa do Senhor. Certo tempo ali acontece uma coisa, e que foi a razão da pergunta de que qual é a causa do sono espiritual. Então ali começa a acontecer. Eu comecei a entender que tudo, eu começo já dizer aos irmãos para estarem alerta, que a causa do sono espiritual é o pecado. Aleluia. Aleluia. A causa do sono espiritual é o pecado. Então ali o irmão começa a trabalhar na casa do Senhor, trabalhando, vai trabalhando. De repente ele tropeça, porque a gente está caminhando, e toda a gente que está de pé, qualquer dia, qualquer momento cai. Irmãos, tenham já na vossa mente que a palavra cair não é só fornicação. Quem cai não é só aquele que fornica. Quem cai em pecado não é só aquele que entra em adultério. Quem cai em pecado não é só aquele que nós pensamos está caindo sem parceiro. Não. Mas se eu também falar mal do meu líder, se eu também falar coisas que não vão de acordo com a vontade do Senhor, aí também eu já me considero que eu caí, que eu pequei com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então essa razão, eu vou dizer, de chamar a atenção, a razão aos irmãos, coisa que os irmãos já sabem, que a causa do sono espiritual é mesmo o pecado. Então aí começa a nossa luta com o espírito e a carne. A gente começa a trabalhar para o Senhor. De repente a gente começa a obedecer tudo aquilo que o líder fala, tudo aquilo que nos manda para fazer, a gente faz. Tudo aquilo que nos manda para fazer, a gente faz com muita alegria, com muita ousadia e muito orgulho por ser mandado. Quem está aqui me amém, por favor? Amém, por favor. Então ali nós começamos a trabalhar para o Senhor. Cantores, levitas que cantam na banda, eles começam a cantar para o Senhor, começam a louvar ao Senhor. Mas só que eu entendi uma coisa, como é o motivo que faz com que nós pregadores, nós levitas, e na quantidade de pregadores e levitas, naqueles irmãos que machucam, nós que machucamos defendendo o povo. A nossa causa, a causa que nos faz, nós estamos no sono, é simplesmente quando nós começamos a cantar, tipo o irmão Armando que não sabe cantar, quando começa a cantar ali, cantando com muita luta para tentar pegar bem o louvor, pegar bem o instrumental, aí eu canto depois da própria mão, chega um tempo que eu fico experiente e profissional. Aí quando eu começo a cantar para o Senhor com muita ousadia, com muita autoridade, muita experiência, de repente nós começamos a olhar nos nossos irmãos ao nosso lado de uma certa forma que nós nunca olhamos para eles, porque antes de nós termos cantor, antes de nós termos dirigentes de vida, pregadores, nós éramos criados amigos. Ali o Senhor nos torna famoso, nos torna reconhecido. Aí a gente começa a ser conhecido para todas as igrejas, talvez se calhar do município, voltar para o Rio de Janeiro também. Aí a gente é conhecido, aí começa uma coisa muito importante que vamos chamar a atenção, você já sabe. O orgulho começa a tomar conta de nós, porque nós estamos a nos sentir mais especial do que a outra pessoa. Por favor, pregadores, cantores,
perceba uma coisa muito importante que uma vez que eu já preguei: toda pessoa que começou a subir, toda pessoa que começa a subir sem passar no primeiro degrau, a qualquer momento vai cair, e a sua queda vai ser muito grande. Por isso é a razão de que a juventude GB, pastor da GB, achou por bem colocar o tema da nossa atividade que nós fizemos: raízes para baixo e frutos para cima. Toda pessoa que não tem raiz e que subir sem o primeiro degrau, sem o primeiro piso, quando cair, a sua queda vai ser enorme, não cairá nos braços do Senhor Jesus. Na realidade, eu como pregador posso cair, é que se eu cair e tiver base, eu vou cair na mão do Senhor, e quando eu caio na mão do Senhor, o Senhor é quem me levanta para voltar a fazer o trabalho que Ele me chamou para fazer. Diga amém, aleluia. O dirigente foi escalado, foi escolhido pelo irmão Márcio, talvez. Esse irmão justamente na vigília, por mais que o irmão Márcio for meu padrinho na cozinha, me colocar para ser dirigente, ele não me colocou para fazer trabalho, ele é um trabalho de Deus. Amém. Amém. Por mais que for padrinho na cozinha, ele está fazendo trabalho de Deus. Aí acabe já, ai meu Deus, é o dirigente do coral. Onde fica? É que certas coisas, quando a gente começa a pregar a palavra do Senhor, começa a entender, a fazer a palavra do Senhor, a gente começa a se dar, já se achar, quando recebemos por dia, recebemos 3 convites ou mais convites por dia. Aí a gente começa a sentir que não somos o melhor da bocada, somos o melhor, eu não posso mais abraçar o irmão invisível do jeito que eu abraçava. Aí começa o nosso orgulho a subir, e depois nós começamos a entender que, afinal de contas, depois da nossa inocência, porque quem se converte para o Senhor, primeiro fica inocente daquelas coisas, é mesmo aquele irmão que está muito tempo na igreja, que vai mostrar outras coisas mais, para ele poder andar nos caminhos tortuosos. Então a gente começa a crescer espiritualmente, e o nosso orgulho também, se nós nos condenamos com a fama, pregadores e levitas ainda, se nós nos condenamos com a fama, a gente começa a criar o orgulho quando vem ao nosso coração, aí a nossa coisa começa a ficar feia, aí o dirigente, o programa, o pregador, o levita, começa a entender que da forma que ele cantava antes, quando o povo gritava glória a Deus, Hosana na altura, o povo sentia a presença do Senhor. Depois a mão ele começa a entender que o povo já não está mais sentindo aquela presença que sentia quando ele cantava aqui na casa do Senhor, o povo já não está mais sentindo aquela presença que ele, quando ele cantava, o povo sentia a presença do Senhor. Aí começa uma coisa, pregador, levita, entenda, quando começar a acontecer as coisas, não é porque você sei lá, não está cantando bem, a sua profissão, o teu estudo é para você cantar, de pregação, não é porque não está pegando, mas é que a tua chama já está pegada, é que você vai começar a cabecear dentro da casa do Senhor, é que na sua casa você já começou a cabecear, eu estou falando que a tua vida já começou a andar em catapultas, a tua vida começou a estar cabanhosa, aí você não vai perceber, porque o Deus para tomar conta de você. Quando o orgulho toma conta de você, você pensa que está subindo mais alto, está aí mais além, aí você começa a entender então que o profeta é Deus, então você canta, você canta, receberei coroa, muitos episódios ali aparece que você tem uma cara que está cheirando mal, não é porque não gosta de você, mas é que a sua chama está se apagando, porque você está chegando a dormir na cama pela vida. Sonho espiritual, profeta de pecado, é pecado. Ele é aquele irmão ali que já sempre no fundo noturno, toda atividade de Deus, ele está lá. Quando você vê ele filmar, ele está aparecendo. Não está dando justificativo. A mim não é trabalho que vai fazer, você está aparecendo. Duvido, 8 horas. A não ser que você seja proteção, boa noite. Se vai da 7 horas, toda pessoa que tem a chama do Espírito Santo tem sede da palavra, quer sempre adorar, quer sempre estar com os irmãos reunidos para falar da palavra do Senhor. Aí nós começamos a entender que os irmãos já não querem aparecer no culto noturno. Entende uma coisa? Aí tem coisa. Uma jovem chegou até pastor, eu não apareço mais porque não tenho tempo. Eu disse, pastor, não. Aí tem coisa. Não é só o tempo que vai te fazer você não
É, meu Deus. É que tem muitos crentes batizados que não aparecem mais na ceia. Não é porque não tem tempo. Aí tem coisa. O pecado me tomou e está dormindo. Vem. Paulo está falando, desperta, tu te dormes. Não é você desperta, você que está descansando físico. Desperta você que está pensando que a vida que está levando está boa, não está nada boa. Sabe qual é a razão que faz? Tipo, assim eu, toda hora estou na reunião municipal, de repente começa a colocar janela no Peruí, por isso. É mentira, aí tem coisa. Tem coisa. Estamos caminhando, cabeceando. São pessoas que deveriam dar exemplo. São pessoas que nós devemos espelhar a eles. Mas são aquelas pessoas que quando começam a ser famosos, nos pisam. São eles que querem chegar, mandar do jeito que eles querem fazer. Não é porque subir de máximo tem coisa ali. Para a pessoa que pensa que quando está fazendo mal ao povo do Senhor, está bem? Não, está dormindo, tem que acordar. Você pensa que você canta, ele sabe perfeitamente que ontem dormiu com o namorado, fornicou com o namorado, está chegando, está cansada. Pensa que voltar para ouvir, está bem, não está nada bem. Está dormindo. Está dormindo, tá? Pecado cansa. E nós entendemos que o sono é para descansar. Para a pessoa que carrega um peso na casa do Senhor. Peso, aquela pessoa que está carregando pecado. A pessoa que carrega pecado, para onde fica cansado. E quando você fica cansado, já não tem mais cantar para Deus. Até essa bicha para cada tem que se puxar. Irmã, vem cantar. Está dormindo. Está dormindo, tem que acordar. Não quer dizer que essa irmã mais especial do coral e se quando ela se puxar lá atrás, com você aqui. Não. É que ela fala muito tempo, vem. Sabe, eu falo de boca cheia. A minha filha depois, na quarta-feira, curso noturno, eu falei com o Senhor. De que forma? Passei o dia a murmurar, passei o dia a oferecer. De repente eu cheguei aqui no culto coral, eu me senti muito inquieto. É pecado. Sai dali. Eu falei, não cancelou, não. Sai do coral, fica lá atrás. Não é porque eu não queria cantar no coral, é um pecado. Pecado presta. Pecado assusta. Aonde quer que você andar, se assusta. Mas é que existem trouxas, desculpa o termo, existem trouxas na igreja que mesmo em pecado quer cantar, quer pregar. É fama. Está dormindo, rapaz. É nome, está dormindo, acorda. É que a única coisa que vai te levar no céu não é a tua voz bonita, ou o curso de teologia, ou o curso de cantar pregação, a santificação. Eu quero pregar para você entender aqui uma coisa importantíssima. Essas pessoas com carne, tudo muito bem. Irmão, estou dizendo um bocado de pecado cansa. O sono espiritual é pesado. E somos nós que ficamos dizendo que temos vergonha de confessar o pecado. E somos, na realidade, não é muito bem irmãos que são simplesmente coristas, participantes da igreja, que estão no culto ou ensaio pesado. Ele não tem referência do corpo. Mas só que por pensar simplesmente que o único pecado que existe no mundo é a fornicação, não vou conseguir se humilhar, falar, não, eu paguei, vou ainda me consultar com o Senhor, eu sei como é que está a minha vida, eu estou fazendo naquele dia, não posso vir aqui, irmão. Deus nunca vai entender pecado, pecado é pecado, ofender é pecado, falar mal de mim é pecado, não olhar mal de mim é pecado, pecado para Deus é pecado, não há identificação para pecado para Deus.
Pecou, reconheça. Porque se você não reconhecer, vai cantar no sono, vai pregar no sono, vai adorar no sono, vai titular no sono. É por isso que quando vem na igreja, é ele que mais vai exercitar, quando ouvir a palavra do Senhor, é ele que faz você falar, acaba já, quer ir para casa, está dormida, quer acordar. Irmãs, é mais as irmãs, não querem saber, não querem ouvir os pregadores, não querem ouvir os líderes. As irmãs que estão italianos aí já tem, ele já volta, tem 18 anos, olha, vamos agora fazer uma sonhadora. Saia, mulher, saia, sonhadora. Ele já tem moça, não tem mais ouvir, irmão Márcio, ela já, irmão, senta ali. Quero sentar ali. Está dormindo, não está bem, está indo dormir. E assim, não vai chegar a lugar nenhum. Eu comecei a entender uma coisa. A obediência é o caminho para o sucesso. É em casa, é na igreja, é na escola, é aonde você tiver a obediência. É o caminho para o sucesso. Todo homem que obedece o seu próximo, o seu superior ático, tem lugar garantido no sucesso. Tem. Irmão, quando se fala no livro do namoro mundano, eu não verdade. Eu vou pregar. Eu estava aqui que namoro não mundano, estava aqui. Eu quero deixar. Irmão, que falam, não sei mais o que. Eu vou falar porque é uma palavra. Eu não posso deixar de falar a palavra. Porque se eu deixar de pregar a palavra, vou pregar mais o quê? A minha formação, talvez longe com a minha técnica de pregação que vou pregar. Eu tenho que pregar a palavra. Tenho que mostrar a palavra. Porque o evangelho não tem justificação. O evangelho é ou você aceita ou você deixa. Evangelho é assim, ou você aceita viver o evangelho do jeito que Deus manda, ou você faz o evangelho. É assim o evangelho. Evangelho não tem problema, não. Aí você fala, irmão, não pode ser assim. Você também, você muito inventar coisas. Não é inventar, é um evangelho cumpridor. Inventar o quê? Evangelho se inventa para cumprir. Irmã, homem mundano, mulher mundana, não é para você. Não, como é para você se você se converteu? Olha, está com a carta aqui, pode dizer para você. Se converteu, isso não é para você. Nem já, nem para abraçar forte você pensa já isso. Não é para você. Se você se converteu, o Senhor vai te falar. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Ei, cantores, irmãos que receberam o chamado do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. Nunca mais você apareceu para o Senhor. É que aparecer nada. Eu tenho que aparecer. Irmão, eu não gosto de trabalhar, de ficar na igreja ficando bem tático. Não. Eu tenho que aparecer para trabalhar para o Senhor. Aí começa o meu pecado de eu colocar a soberba no meu coração. Aí começa o meu pecado, começa a conversa. Mas eu tenho que aparecer. Mas eu fico estranho, eu sabendo do irmão Armando, irmão Silvio, ok, você é mais bonito. Eu sabendo do irmão Silvio, filha dele cantar aqui na casa do Senhor aos domingos, depois ele vê um mês, todo mês, nem disciplina está sentado ali, eu vou te confiar. Não, ninguém que não vai sentar, ele está sentado ali para quê? Tem coisa, ele está dormindo. Eu quero fazer chave para terminar. Mas eu quero te fazer uma coisa. Tem falado coisa muito importante, irmão. Tem chamado de Deus. Alguma vez você pensou que Deus já esqueceu você, porque já nunca mais cantou, nunca mais pregou, nunca mais apareceu para o povo do Senhor? E pecado tanto inteiro. Aquele irmão que sempre via na igreja, de repente está sempre bem triste. Desconfia, é pecado aí. É verdade. Eu não pecado não é fornicação, eu não entro. É que pecado, quando pecado, acumula. Então quando acumula pesa.
Eu quero vocês saberem, não, o irmão fulano está bem, eu estou mal, eu não vou mais me encostar na coisa que eu descobri. Irmão, pecou? Eu que sei que minha chamada é para isso. Eu sabendo que sou muito diferente. Não sou uma vez a pastora Adão Correia me perguntaram, pastor, por que você continua com a mesma unção que você tem? Ele disse, porque eu continuo fazendo as coisas, as minhas essências que eu fiz desde o dia que eu me converti. Eu disse, pastor, ele me perguntava, pastor, qual essas coisas? Porque ele disse, eu quando me converti, eu era humilde, eu tenho que continuar na humildade. Quando eu me converti, eu li a palavra do Senhor. Eu tenho que continuar a ler a palavra do Senhor. E quando eu me converti, eu orava sempre. Eu tenho que orar sempre para continuar com a minha unção. Então, amigo, amado irmão, entenda uma coisa muito importante. Jesus Cristo não te ama pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você é. É pela condição, pela simples coisa que Ele fez. E no momento que Ele disse, passamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, aí Ele começou a se achar a mais especial do mundo. Aleluia. Aí Ele começou a se achar a pessoa mais especial do mundo. Então, no momento que Ele falou, passamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Jesus disse, não, esse filho aqui é meu. Independentemente se você falhar ou não falhar, Ele disse, esse é meu. Agora, cabe ao irmão, é pessoa que muito esquece a justiça de Deus, sempre colocam a misericórdia de Deus. Falam, não, Deus é misericordioso. Uns dizem que não, Deus não vai acabar o mundo. É que a justiça do Senhor tem que ser feita. Então, quando Ele mandar o segredo do mundo, quando Ele vier para acabar com a humanidade, é claro, ali Ele não vai vir com a sua misericórdia, Ele vai vir com a sua justiça. Então, amado, você que andou pregando, você que andou evangelizando, você que andou cantando, você que andou fazendo a obra do Senhor, você que não sentia-se bem, sem ficar no protocolo, nunca tem protocolo, é pecado, é o cargo mais feio, não é da fé. Você quer trabalhar para o Senhor, trabalha sempre para o Senhor. É que só vai receber coroa. Vou falar essa parte já para terminar. Só vai receber uma coroa aquela pessoa que trabalhar para o Senhor. Mas agora uma coisa muito importante, a salvação é pela graça. Se não for salvo, mas você trabalha, não vai receber nenhuma coroa. Todo lugar vai ser inferno. A santificação é o caminho para a salvação. É por isso que vai surgir, Senhor, naquele dia nosso profetizamos de por aí, pra. Não, esse irmão que não estava salvo, não estava nada salvo, que caiu no inferno. É que ele só trabalhava para a sua própria glória, a sua própria honra. E quando acontece isso, esquece já os seus. Quando você quer permanecer nisso, melhor dizendo, quer permanecer na soberba, no teu orgulho, na tua fama, nunca quer quebrar protocolo, não ia só ajoelhar, reconhecer que você falha, reconhecer que você começou de degrau mais pequeno para você estar subindo, não quer reconhecer nunca, e não quer ajudar os que estão à tua trás a subir também. Esquece os seus. Fala, não, meu passaporte para o inferno está bem carimbado. Se continuar assim, passaporte para o inferno está carimbado. Por isso é que Jesus fala para João, diz para o meu povo, para que eu venho tudo, mas eu vou dar a minha coroa, aquele que guardar o que ele tem, guarda o teu dom espiritual, guarda a tua vida, guarda o teu corpo, é tempo do Espírito Santo. Você precisa acordar, você precisa sair do sono, você precisa deixar de pecar. Você pode deixar de pecar, você vai sentir que estás bem, a tua semblante vai estar sempre bonito. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui, para você começar já a entender. Irmãos, entendam por favor, a obediência, é o segredo do sucesso, é o segredo do sucesso. Dirigentes, entendam aqui, receberei coroa, é para as pessoas que vão ser salvos, e que receberão a sua coroa, receberei coroa. Não é só cantar, não é só cantar, entenda ainda, você vai receber coroa, dirigentes, irmãos, aí entenda, por favor, receber coroa, é para aquele que vai ser salvo, aquele que vive, preocupa-se na sua santificação, é aquele que vai receber a sua coroa, receberei coroa, você que vive no pecado, vive fazendo coisas que desagradam a Deus, você vai receber coroa lá de inferno, coroa de Deus, os irmãos que mais cantavam na igreja, mas ele mais vai sentar no lugar de canta. Acorda.
Irmãozinho, precisamos acordar. Não, eu já fiquei durante um mês completo sem orar de madrugada, sem orar de tarde. Meu Deus, eu falei, irmãozinho, não estamos a dormir. Eu falei, vamos a dormir, temos que orar. Não, está mal isso. A vida, quando você vê que ela faz mais aquilo que você fazia antes, se complica já sozinho, para dormir. Acorda. Acorda! Agora o Facebook é um lugar em que mais como está a revelar a sua essência. Não é porque nasce de bala, está a revelar a sua essência. Está a revelar a sua essência lá. Não parece de bala, eu não sou assim. Quer dizer que neguei a forma de estar, não se fingir que não, mas nada. Facebook é o lugar. Quando você tem os irmãos, Facebook também está aí, fazem coisas, Jesus amado. Acorda o sono. Reconheça que você faz, por favor. Não é que eu vou te Jesus. Se coloque o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você comece a fechar seus olhos, fecha seus olhos, analisa ainda a parte da expressão, analisa ainda. É que nós devemos começar, irmão, se coloquem em pé. É que nós devemos começar já a deixar de se preocupar com a técnica da pregação, com a técnica da música, se preocupa ainda com a santificação. A sua vida é mais importante. Serve a técnica da pregação do pregador. E não esquece que a tua técnica nesse momento é não, desde que você recebe a tua vida espiritual, que está dando bem. Você precisa acordar. Sai daí. Irmão, eu não sou de Jesus tem que ver. Não é na forma que ele tem que ver simplesmente. É que todo filho de Deus que é obediente, que trabalha com humildade, a forma que ele vai lhe seguir. Vai ser famoso, vai. Agora, até que você querer ser famoso hoje, não é? Quanta coisa está debaixo da inferno. Levanta a mão do ar, nome de Jesus Cristo. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu vou orar simplesmente para aquelas pessoas que começaram a entender a sua palavra. Pai, aqueles que ouviram a sua palavra e querem simplesmente renunciar aquilo que lhe tira da tua presença. Jeová, pelo teu santo nome, Senhor Jesus. Eu não quero orar para emocionado nesse momento. Eu não quero orar para quem tem oração, para quem quer aparecer que a sua mão está levantada. Eu estou orando para aquela pessoa, Pai, que a sua palavra falou no seu coração. Aquela pessoa que quer ficar. Aquela pessoa que quando cantava Jesus, os nossos ouvidos entra alegria espiritual. Pai, por favor, persevere naquela pessoa que pregava. Persevere, Senhor, e faça ele reconhecer que não é nada, e sem a obediência aos líderes, aos irmãos, às coisas que Deus lá, líderes, não vai chegar distante. Porque a partir do momento, sem a obediência, a gente cai, Senhor Jesus. Pai, por amor do Santo Nome, passa por aqui. Esteja, Pai, Jeová querido, com a tua santa igreja, por amor a teu santo nome, Jeová querido, toca os nossos corações, Pai, edifica o coração daquela pessoa, Jeová querido, que está com a mão levantada, mas mais importante, com o coração, Jeová querido, arrependido, Pai, por amor a teu santo nome, esteja com a pessoa, Jeová santo, ajuda, Pai querido, e faz que ele tornar a viver, Jeová santo. Glória a Deus, amém? Amém? Não senta ainda, já? Não senta ainda. Pessoal, fecha a porta.